Como fazer um financiamento imobiliário pelo Banco Itaú? Esse é o primeiro vídeo de uma série de 4 vídeos que a gente vai passar explicando como funciona o processo de financiamento imobiliário em cada banco. Nós somos Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil. O objetivo aqui é estar trazendo todas as etapas, estar levando as partes dos processos, digamos, os prazos. E para quê? Para quem está começando, quem está iniciando um processo de financiamento imobiliário, saber os caminhos a que percorrer, ou pelo menos entender o que precisa se aprofundar, saber o que profissional procurar. Esse vídeo eu espero que seja útil nesse sentido. Ele é um vídeo um pouco mais longo, né, porque tem alguns detalhes mais técnicos, mas assim, espero que você veja até o final, porque a compra de um imóvel é o negócio de uma vida, né? Então informação nunca é demais. Sejam bem-vindos ao canal Meu Teto, eu sou o Carlos Kowalski, aqui a gente leva informações sobre o mundo imobiliário, sobre a parte de financiamento, compra, venda de imóveis, né? Então, se você gostar do vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like e vamos pro vídeo. Então vamos lá. Um processo de financiamento imobiliário junto ao Banco Itaú, ele pode ser feito de 3 formas. Você pode fazer ele diretamente com o seu gerente, você pode fazer ele via aplicativo do app do banco, ou você pode fazer todo o processo através de um correspondente imobiliário credenciado para isso, tá? Então assim, nós vamos concentrar na parte, explicando a parte como fazer com o gerente ou com o correspondente imobiliário. Por quê? Por 2 motivos muito simples. Você fazendo com o gerente ou com o correspondente, você não possui custo nenhum, o aplicativo também não, só que a vantagem é que com o correspondente ou com o gerente, você vai ter as taxas exatamente iguais e você tem um profissional te assessorando em todas as etapas do processo, na parte de preencher documentos. Então nós vamos centralizar dessa forma. Se amanhã vocês entenderem que é um vídeo sobre como fazer via aplicativo, deixe sua sugestão nos comentários, aí a gente pode colocar sem problema nenhum. O primeiro ponto que a gente quer colocar aqui é lembrar que um financiamento imobiliário através do Banco Itaú, ele é exatamente igual a um financiamento imobiliário feito na Caixa Econômica Federal. Por que a gente fala Caixa Econômica Federal? Porque a Caixa Econômica hoje, ela é digamos, o sinônimo de financiamento imobiliário no Brasil. 70% dos financiamentos são efetuados pela Caixa Econômica e pelos demais bancos também. Então, por isso que muitas vezes as pessoas perguntam, mas é o mesmo sistema da Caixa Econômica? Sim, é exatamente o mesmo sistema, o mesmo financiamento imobiliário que está sendo feito através do Banco Itaú, ele é efetuado pela Caixa Econômica Federal. A diferença é que a Caixa Econômica, eles trabalham com a linha Casa Verde e Amarela. Isso a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, por serem bancos públicos e são linhas assistenciais. Essas linhas, elas não existem nos bancos privados, mas fora esse detalhe, essa linha, o produto, a operação é exatamente o mesmo. Lógico, cada banco tem as suas taxas, suas tarifas, mas isso são detalhes operacionais de cada banco. O sistema financeiro é exatamente o mesmo. Então vamos lá, vamos passar, digamos assim, desmontar o processo de financiamento imobiliário em 10 passos muito importantes. A gente vai procurar explicar cada um, né? Então é muito importante entender cada etapa e depois a gente vai alinhando para chegar até a parte final do processo. Para quem está comprando um imóvel, pensando em comprar um imóvel, o primeiro passo então é o que é? É você definir o valor do imóvel e definir quanto você quer dar de entrada e quanto você pretende pagar de parcela. Como é que é feito isso? Bom, o imóvel, você vai procurar o imóvel na internet, através do seu corretor, imobiliária, vai encontrar um imóvel no valor, com as condições perto do trabalho, da escola, como você achar interessante, e depois disso você vai definir o preço com o vendedor e entender quanto de valor você possui para dar de entrada. Feito isso, você vai procurar o seu gerente ou o correspondente bancário, imobiliário, para fazer uma simulação dos valores das parcelas. O que é a simulação? A simulação é simplesmente o valor de imóvel, onde é colocado o valor de entrada
o valor a ser financiado, se serão financiadas as despesas para fazer a documentação do imóvel ou não, e com isso o sistema ele dá o valor das parcelas. Esse valor é muito importante por quê? Porque aí você começa a ter a operação, digamos assim, você ganha R$6.000, você vai pagar uma parcela de 1.500, você começa a desenhar a operação para ter a questão do seu planejamento financeiro. Para fazer a simulação, se você falar com o seu gerente, ele faz direto no sistema do banco, ou então nós temos na link da descrição do vídeo, no link, nós temos ali o acesso ao simulador do Banco Itaú, onde você acessa, coloca as condições, como achar melhor. Então, assim, outro ponto, frisando que no começo do processo, a gente recomenda sempre procurar um profissional para assessorar na compra de um imóvel. Procure um correspondente imobiliário, procure um corretor de confiança, procure uma imobiliária de confiança, procure de repente um advogado especializado em imóveis, imobiliário, né, em direito imobiliário, negociações, transações imobiliárias. Por quê? Porque a compra de um imóvel envolve valores expressivos, envolve prazos, envolve interesses de compradores e vendedores. Então, assim, é muito importante procurar sempre uma assessoria, ter um bom contrato de compra e venda feito entre as partes. A gente tem um vídeo aqui no canal que fala sobre isso, tá? Então, assim, essa recomendação a gente deixa muito forte no começo, assim, forte no sentido de que procura perder, digamos, um tempo para planejar bem essa etapa, né? Como a gente disse, um imóvel muitas vezes é um negócio de uma vida, e então é importante não ter pressa nesse momento e fazer a coisa da melhor maneira possível. Vamos lá, vamos então para o segundo passo do seu financiamento imobiliário. Você já definiu o valor do imóvel, já sabe quanto vai pagar, já fez a simulação, fez a proposta ao vendedor e o vendedor a princípio está de acordo. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos solicitar ao banco a aprovação do crédito. Então aqui de novo, você pode solicitar, se você já for correntista do Itaú, você pode falar diretamente com o seu gerente do banco, ele já tem todo o seu histórico financeiro, sua documentação lá, você pede para fazer a sua proposta de crédito. Ou então, você pode falar com o seu correspondente imobiliário e providenciar os documentos necessários para solicitar a aprovação do crédito. Um ponto importante, não é necessário ser correntista no Itaú para solicitar a aprovação do imóvel. Você manda os documentos, aprova a operação e, se ficar de acordo, abre a conta corrente. Porque muitas vezes isso evita o desgaste de um processo de ter que abrir a conta corrente, fazer um deslocamento, enviar documentos e talvez, ou por algum motivo, o seu financiamento não for aprovado. Então aqui você trabalha na frente. Você abre o processo de crédito, você envia os documentos e, aprovando, você abre a conta corrente. Os documentos para solicitar o crédito a gente vai deixar na descrição do vídeo também, mas isso são os comprovantes de renda, são os extratos, de repente a movimentação que você tem em outro banco, o imposto de renda completo 2020 e 2021 é importantíssimo, ou 2022, 2023, depende o ano, né, que você está vendo esse vídeo. Mas assim, é muito importante enviar toda a documentação que o seu gerente ou o seu correspondente solicitar. Principalmente se você for MEI. Como o MEI comprova a renda? Inclusive nós temos também um vídeo aqui no canal, por quê? Porque agora em abril de 2022 vai ter a declaração do imposto de renda. Então é muito importante entender como o MEI comprova a renda frente ao banco, que é necessário a questão do imposto de renda. E vai ser feito o processo da solicitação do crédito, que ele pode vir aprovado, pode vir reprovado, ou ainda pode vir aprovado num valor menor. Um exemplo, você vai pedir 200 mil de financiamento, o banco pode entender que ele vai aprovar somente 180 mil, um exemplo. Então aí depois cabe a você, tendo esse retorno, ver a questão se a proposta ficou de acordo ou não. Terceiro passo, a operação foi aprovada, né? O primeiro passo você definiu o valor do imóvel, depois você enviou os documentos para aprovação do crédito, o seu crédito foi aprovado, e agora então o que é? Tem que juntar os documentos de todo o processo para enviar ao banco, para quê? Para que o banco faça toda a análise e utilize esses documentos como base para montar o seu contrato. Então, o que são os documentos do comprador? Já foram enviados antes, já tem lá, o banco já tem. Então agora deve ser providenciado os documentos do imóvel e do vendedor. No caso, se você estiver fazendo com o correspondente imobiliário, o correspondente vai entrar em contato com o vendedor e vai providenciar todos os documentos do vendedor e do imóvel. A gente não vai entrar aqui na descrição de todos os documentos operacionais,
porque fica muito extenso e esses documentos muitas vezes eles mudam, vencem. Então assim, é muito importante, a gente vai colocar na descrição do vídeo, mas é muito importante ter um profissional que esteja assessorando. Se você estiver fazendo, digamos, você está comprando imóvel diretamente, sem corretor, e você está fazendo o processo com o seu gerente, você vai ser responsável por toda essa documentação, por juntar essa documentação, por preencher todos os formulários e enviar tudo dentro do prazo para o banco, tá? Porque recebidos esses formulários, os documentos, então são assinados os formulários que são enviados ao banco para análise jurídica, né? Análise jurídica, o que é? É análise de toda a documentação para ver a conformidade do imóvel, a conformidade dos documentos, para ver se não há nenhuma pendência, nada, para a segurança de compradores e vendedores, e depois disso é feito a outra etapa do processo. Então, o quarto passo é assinar todos os documentos e formulários necessários. Por quê? A análise jurídica ela vai ser fundamentada em cima desses documentos. Então ali existe um documento informando se houve intermediação de corretor, a declaração dos recursos próprios é muito importante. Por exemplo, se você comprou um apartamento de 300 mil e você deu, um exemplo, 50 mil em dinheiro e mais 50 mil num veículo, é necessário fazer um formulário, colocar todos o tipo do veículo, cor, ano, modelo, né? Um exemplo de formulários. Para quê? Para dizer que esses documentos é importante ter assessoria ou do seu gerente ou do correspondente imobiliário para que tenha toda essa conformidade. Juntado todos esses documentos, assinado todos os formulários, envia-se tudo para o banco para quê? Para outro passo muito importante. O quinto passo é a famosa engenharia ou análise técnica ou vistoria do imóvel, que ela é feita por um engenheiro, por um arquiteto contratado pela instituição financeira, no caso pelo Banco Itaú. Todos os bancos adotam esse processo. Para quê? Para verificar as condições do imóvel, o valor de mercado do imóvel, a conformidade do imóvel, isso de novo, para a segurança de todas as partes, tá? Então aqui é muito importante, se você está fazendo o processo com um corretor, né? O corretor já vai ter informado o nome, o telefone dele para estar acompanhando o engenheiro, ou o próprio vendedor, ou ainda o comprador. Tá? Então é muito importante, por exemplo, se você está fazendo o processo direto com o gerente, você vai informar o seu contato, ou o contato do vendedor, ou outra pessoa que possa acompanhar o profissional no dia da vistoria. De novo, nós temos um vídeo aqui no canal que fala somente sobre a engenharia. Ela é uma etapa importantíssima no processo, por quê? Porque a avaliação do imóvel, ela pode vir de 3 formas diferentes. O valor do imóvel pode ser igual ao que foi feito, por exemplo, você comprou um imóvel de 300 mil, o vistoriador foi lá e disse que o imóvel vale 300 mil. Perfeito, o seu processo vai seguir. Outro detalhe, o vistoriador pode dizer que o imóvel vale 350 mil. Perfeito, sem problemas, seu processo continua a seguir. Só que também o que pode acontecer? O vistoriador pode entender na vistoria que o imóvel vale não 300 mil, mas 250 mil. Aí o que acontece? Pode ser que isso reduza o valor do financiamento, dependendo das condições, o valor que você está financiando. Por exemplo, o valor base não vai ser 300 mil, o valor base vai ser 250 mil. Então esse ponto é muito importante e, como a gente fala no outro vídeo, recomenda-se assinar ou pagar arras ou sinal depois que é efetuada a engenharia e o banco dê a conformidade nas condições do imóvel e no valor comercial do imóvel. Passando a conformidade da engenharia, a 6ª etapa nós podemos dizer que é o saque do FGTS. Por quê? Como a gente falou no começo do vídeo, o financiamento imobiliário via Banco Itaú, ele aceita o FGTS normal como qualquer financiamento imobiliário. Então, se a pessoa utilizou o FGTS como parte do pagamento da entrada, é nesse momento que o Banco Itaú vai falar com a Caixa Econômica Federal para providenciar o saque do FGTS e esse valor já fica depositado no banco para quando no final for liberado os recursos do financiamento, esse valor vai ser pago ao vendedor. Isso é um processo que leva normalmente 7 a 8 dias, dependendo do fluxo das informações, mas é uma etapa assim bem importante também e ela é feita de banco para banco. Nessa parte, você, comprador, ou corretor, ou vendedor, não precisam fazer nada. Isso é feito de banco para banco. O Itaú solicita
para a Caixa Econômica Federal, no caso, o saque do seu FGTS. O sétimo ponto é a questão do interveniente quitante. O que é o interveniente quitante? Muitas vezes a pessoa que está vendendo o imóvel, ela tem o imóvel financiado numa outra instituição financeira. Então, quando lá atrás foram preenchidos os documentos, se há essa alienação, lá é necessário informar o nome do banco, o nome do gerente e o e-mail do gerente do banco onde o imóvel está alienado. Então, nessa fase do interveniente quitante, o que acontece? O Itaú vai falar com a instituição financeira, por exemplo, Banco Bradesco, né? O imóvel que está sendo vendido está alienado ao Bradesco, um exemplo. Então, o Itaú vai solicitar para o Banco Bradesco um boleto com vencimento para 15 a 20 dias daquela data que ele está solicitando, e quando for liberado o dinheiro do financiamento, o Banco Itaú vai quitar o financiamento no Bradesco e o valor que sobra vai ser pago ao vendedor. Por que a gente faz questão de frisar essa etapa do interveniente quitante? Porque essa etapa, muitas vezes, dependendo do fluxo da informação, os dados, o e-mail, ela pode levar de 5 a 8, 10, 15 dias, dependendo do caso. Então procure acompanhar com o seu correspondente imobiliário, com o seu gerente do banco, como está essa fase de quitação, né, do boleto, o envio do boleto do interveniente quitante, porque ele vai ser quitado mais adiante. Mas é muito importante esse fluxo, né, do Banco Itaú solicitar o boleto ao banco interveniente quitante e o interveniente quitante responder. O oitavo ponto, então todas as etapas anteriores foram finalizadas, chegou o grande momento, a assinatura ou as assinaturas do contrato. Voltando ao ponto anterior, se o contrato ele tem interveniente quitante, é muito importante, quando o contrato for emitido, as partes assinarem o mais rápido possível. Por quê? Porque aí o correspondente ou o gerente, ele vai enviar esse contrato com a assinatura do comprador e do vendedor para quitar o boleto do interveniente quitante, o boleto onde o banco está alienado, né? O imóvel está alienado ao outro banco. Depois assina-se o contrato de compra e venda mesmo. Isso é um procedimento que muitas vezes o contrato ele é até enviado via e-mail para adiantar, porque muitas vezes o contrato ele é emitido 1 ou 2 dias antes do vencimento do boleto. Então, é sempre importante estar prestando muita atenção nessa fase. Assina-se o contrato de compra e venda, compradores, vendedores, o banco assinou também, tem a procuração. O próximo passo, o que é? Levar o contrato a registro em cartório. Então, esse nono passo é a questão dos documentos para efetuar o registro do imóvel. O que é o registro do imóvel? Um imóvel, ele só é de propriedade da pessoa quando ele for registrado. De nada adianta, por exemplo, a pessoa comprar um imóvel e não fazer o registro. Num processo de financiamento imobiliário, isso é automático, obrigatório. Então, após a assinatura do contrato, o comprador e o vendedor, então o comprador, ou se ele estiver assessorado por um correspondente imobiliário ou por um corretor, vai providenciar todos os documentos que o cartório solicita para fazer o registro. É muito importante você, corretor ou comprador, né, quem estiver cuidando desse processo, verificar junto ao cartório, ao registro de imóveis, né, a gente fala cartório, mas o termo correto é registro de imóveis. Verificar junto ao registro de imóveis um checklist atualizado dos documentos. Por quê? Porque as leis mudam, cada cartório tem o seu procedimento, muitas vezes, apesar de ser o mesmo processo o registro, um cartório ele tem alguns documentos que podem ser diferentes do outro. Então, é muito importante ver com o cartório, pedir um checklist dos documentos, para quê? Para quando o contrato for entregue para registro, entregar toda a documentação completa. Por quê? Se o contrato ele for devolvido, isso acaba muitas vezes gerando demoras no processo, né? Aqui um complemento, pode ser que o contrato, o cartório, né, ele solicite algum aditivo, alguma correção. Então o que acontece? O cartório vai emitir um comunicado, esse comunicado ele tem instruções que devem ser repassadas ao banco, ao gerente ou ao correspondente, que vai ser feito ou será feito um contrato, um termo aditivo ao contrato ajustando a cláusula. Por exemplo, foi uma grafia incorreta de um nome de uma pessoa ou uma rua incorreta,
Um exemplo assim. Então, qualquer ajuste que tenha que ser feito após o contrato estar no cartório, ele é feito através de aditivo. Isso é um procedimento normal, todos os cartórios adotam isso e o banco tem toda a estrutura para resolver esse tipo de situação. E o 10º e último passo é o pagamento ao vendedor. Quando o contrato ele fica pronto no registro de imóveis, o registro vai ligar, né, para a pessoa que entregou os documentos lá, esse processo fica pronto, aí nesse momento o contrato já está registrado, a matrícula já está em nome do comprador, com alienação ao banco, e o que é feito? Pega-se, retira-se esse processo e entrega-se no Banco Itaú, na sua agência mais próxima, ou para o seu correspondente imobiliário, né? Quem foi o responsável por fazer o processo, isso é muito importante, né? Se você começou com o seu correspondente, entregue para ele, ele vai encaminhar. Se você começou com o seu gerente ou fez pelo aplicativo, entregue para o seu gerente. E aí o contrato será enviado ao banco, né? E isso em até 3 a 5, 8 dias, dependendo do prazo, o pagamento ao vendedor é efetuado. Então, nesse momento, encerra seu processo de financiamento e depois, o dia que for liquidado, quando você ou a pessoa terminar de pagar o financiamento, vem uma carta de liberação, você deixa esse documento junto com o contrato e com a matrícula atualizada, né, que você tem, a matrícula, e não precisa fazer absolutamente mais nada. Então, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha sido útil, né? O objetivo aqui é estar levando as etapas de um processo de financiamento imobiliário. Ele envolve muitas fases, envolve muitos documentos que tem prazo, né? Então é muito importante, como nós falamos no começo, tem assessoria de um correspondente imobiliário, de um corretor de confiança, de um advogado que atue no setor imobiliário ou do seu gerente, mas é muito importante por quê? Porque isso tudo vai facilitar o processo para seguir da maneira mais fácil possível. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. Um abraço.